Fiquem à vontade, pessoal, para me interromper em qualquer momento. E voltando aqui à nossa semente, então, toda essa parte de introdução à parasitologia humana, as noções do que é uma epidemia, toda a base de epidemiologia, a gente vai comentar rapidamente, relação parasita-hospedeiro, seus fatores interferentes, as ações patogênicas dos parasitas sobre o hospedeiro, se esse hospedeiro é intermediário, se ele é único, os protozoários, os principais eumintos, né, que a gente vê na enfermagem, seus vetores, seus reservatórios, toda a parte de parasitose, né, as infecções parasitárias. E aí, como eu havia comentado, eu não sei se todos já tinham acessado ao link da nossa aula, dentro dessa viagem nos reinos que a gente vai começar hoje, nós vamos ter alguns dias de conteúdo aqui, os dias de conteúdo aqui ao vivo, né, no nosso encontro diário, e sempre terá às 19 horas um fórum, aos sábados também uma atividade semipresencial lá na nossa plataforma, e no dia 28 de maio teremos a nossa avaliação, que vale 6 pontos. Então, além desses 6 pontos, nós temos mais 4 pontos. Então, eu vou lançando durante esses dias outras atividades para que vocês consigam alcançar essa pontuação de 10. Sempre vai ter um prazo, tá, pessoal? Eu não vou lançar atividade para vocês me entregarem no mesmo dia, então sempre vai ter um prazo para, no caso do que a Açucena colocou também, teve um imprevisto com a internet, ou como eu citei, de repente aquele dia tem algum aluno de plantão, um trabalho, enfim. As situações rotineiras que nós temos, então vai ficar lá disponível. E assim, pessoal, eu sou muito acessível, qualquer situação, qualquer dúvida sobre a disciplina ou alguma situação extra, podem me chamar lá no grupo, no privado, enfim, eu estou à disposição de vocês. Algum comentário, pessoal? Vocês estão calados assim sempre? Só a primeira vez. Só o primeiro dia? Primeiro dia é assim mesmo. Ah, muito bem, muito Mas, bem. mas parasito é uma disciplina bem tranquila, né? É bem interessante, porque a gente já vive no meio, né? Desses parasitas. Então, eu creio que vem agregar mais um pouco de conhecimento aí pra gente, né? É verdade, é verdade. Eu preciso Então, confessar que eu ainda não superei a história da enfermagem. a história da enfermagem é apaixonante e, assim, é a base, né, Sara, para a gente poder entender por que, por exemplo, que hoje a nossa profissão é tão desvalorizada, e aí teve que vir uma pandemia dessa, né, infelizmente com milhares aí de óbitos, para que o mundo pudesse entender a importância da enfermagem, né? E eu também sou apaixonada pela história da enfermagem, eu gosto muito de ministrar essa disciplina, não sei com qual professor você fez, mas eu sou suspeita Com para falar uma da nossa loira chamada profissão. Andressa. Eita, que coisa boa! Que bom, que bom. Hoje a gente vai conversar algumas coisas um pouquinho diferentes. Pessoal, todo esse material eu disponibilizo para vocês lá na nossa plataforma também. Estão conseguindo visualizar aí, gente? Sim ou não? Professora, só diminuir um pouquinho a tela, por favor. Então, deixa eu deixar as telas sem ser no modo... Um pouco de zoom. Isso, tá ótimo. Deixa eu ver. Fica melhor para ver assim, pessoal, do que a tela Sim, tá cheia? perfeito. Perfeito. Tranquilo? Para mim tá ótimo. Então, antes da gente entrar propriamente, né, na parte da parasitologia, né, na parte que a gente vai estudar todo os organismos que vivem tanto íntimo e estreita dependência de outros seres, eu não sei por que que o Zoom a gente fica assim, parece que tão próximo da câmera, né? Quando eu vejo, a câmera tá me cortando. E, então, assim,
Antes da gente falar dessas associações das espécies, dos indivíduos, eu gostaria da gente voltar um pouquinho e lembrar lá da época de aula de ciências, para a gente entender um pouquinho as classes, os reinos e como funcionam essas divisões. Então, assim, de forma geral, as características dos seres vivos, né, eles são formados por células, e aí a gente estudou lá na terceira, quarta, quinta série sobre os seres unicelulares, os pluricelulares, né? Quem lembra disso? As células procariontes, as células eucariontes. Alguém lembra disso, pessoal? Sim ou Eu não? lembro, eu Você lembro. lembra? Lembro. Muito Professora, bem. até em imunologia a gente falou muito dessas células, né, de procariontes. Alguns aqui já fizeram imunologia, outros não. Eu não sei como é que está essa turma aqui. Alguns vão passar ainda por imuno, né? Mas é uma disciplina extremamente importante. E aí, pessoal, para a gente poder chegar na parte microscópica, quer dizer, alguns microscópicos, mas outros não, outros né, macroscópicos. A gente volta lá nos seres vivos, né? Para a gente poder entender e relembrar todos os ciclos da vida, né? Onde o ser vivo nasce, se desenvolve, reproduz e depois disso morre, né? Possui um metabolismo próprio de respiração, de nutrição, de digestão, de produção de proteínas. Alguns a gente vai falar muito que são autotróficos, outros são heterotróficos, né? Alguns produzem o próprio alimento, a própria nutrição, sintetizam, né, a parte anaeróbica, né? Para isso, por exemplo, a gente fala das plantas, da clorofila, por exemplo, ela não precisa se alimentar de outra coisa, né? Mas ela produz o seu próprio alimento. Já o homem não, ou não só o homem, né, mas os animais, por exemplo, os mamíferos, não, eles precisam se alimentar, né, não produzem um próprio alimento, de outro alimento. Então, assim, a individualidade e a particularidade de cada um deles. E aí, quando a gente fala um pouquinho lá dos reinos, né, a gente vai lembrar dos reinos, por exemplo, o reino animal, né, os tipos de filos, por exemplo, os vertebrados, todas as classes, né? Eu trouxe como exemplo aqui os mamíferos, as ordens dos primatas, dentro das famílias, as famílias dos hominídeos, gênero, né? O gênero Homo e espécie, por exemplo, espécie Homo sapiens, que seria a nossa, né? Mas, assim, toda essa classificação a gente estudou lá nas ciências, na biologia, de cada tipo de ser vivo, né? Aqui a gente vai focar no que a gente precisa falar um pouquinho, que é sobre os parasitos, mas, assim, só para a gente dar uma relembrada, né? Quantidade de células, se esse ser vivo é unicelular, como a maioria dos vírus, por exemplo, ou se ele é pluricelular, os tipos de células, se ele é procarionte ou se ele é eucarionte, se ele é um ser vivo mais primitivo, então ele é um ser vivo desorganizado, normalmente ele vai ter um núcleo desorganizado, ele não vai ter um núcleo organizado, mas vai ter um DNA solto ali. Alguns têm, por exemplo, mitocôndrias e algumas organelas que atribuem ao seu desenvolvimento, outros não. Já uma célula eucarionte é aquela célula toda organizadinha, onde tem um núcleo que delimita esse DNA, onde ele vai ter os lisossomos, onde ele vai ter as mitocôndrias, onde ele vai ter uma membrana que protege. Estou falando grego ou vocês estão lembrando aí de algumas coisas? Gente, conversa comigo. Dá para lembrar sim, Dá professora. para lembrar? Então tá bom. Os tipos de nutrição, se essa nutrição é autotrófica ou autófica, ou se ela é uma nutrição heterotrófica. Vocês vão achar autotróficas ou autóficas. É normal vocês acharem as duas nomenclaturas. Pessoal, esses dias eu vou trazer muita nomenclatura, muito conceito, para a gente poder entender um pouquinho esse mundo. Então, não assustem, em qualquer momento vocês me interrompam, e aí eu vou seguindo aqui, tá certo? Aqui nessa imagem, ele traz o exemplo, por exemplo, aqui de uma célula mais simples, né? Onde o DNA está aqui todo espalhado nessa célula, e aqui essa primeira número 1 aqui, já é uma célula eucarionte, né? Uma célula organizada, onde tem aqui um núcleo celular,
onde o material genético está aqui bem delimitado, onde as organelas estão bem organizadas ao decorrer dessa célula. E aí, quando a gente fala dos 5 grandes reinos, né, para fim didático, a gente vai relembrar o reino animal, né, o metazoe, o reino plante, que são das plantas, o fungi, o protista e o monera. Né? Esses 3 últimos é o que a gente vai mais conversar aqui. O reino animal ele representa todos os animais, né? Então, eles são seres pluricelulares, heterotróficos, que se alimentam de outros seres vivos que precisam buscar alimento em outra coisa que não é neles mesmos, né? E são eucariontes, eles possuem um núcleo organizado. É um reino de seres vivos mais desenvolvidos, vamos dizer assim, né? Algumas espécies animais são vetores de doenças, como o caso do barbeiro, por exemplo, né? Como o caso do ser humano, né? Nós vamos conversar aí ao longo desses dias. O homem, na verdade, ele não é vetor, desculpa. O homem, ele funciona como reservatório, tá? De várias doenças. E no caso aqui do barbeiro, ele é vetor, porque ele vai transmitir algumas doenças, né? Mas vamos falar devagarzinho aí. E o inseto Cochinilha carni, ele é utilizado como corante na produção de alguns tipos de alimentos também, né? Então, algumas observações. O reino fungi, né? A gente pode citar os cogumelos, as leveduras, os bolores, né? Quem gosta de uma cerveja vai lembrar aí que ela precisa da cevada, né? Para fermentar e se transformar na bebida, né? Algumas características, eles podem ser uni- ou pluricelulares, eles são seres heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros para a sobrevivência, né, para a sua nutrição. São eucariontes, eles possuem um núcleo organizado. Alguns exemplos aí de cogumelos, né, dos bolores, né. São utilizados também na produção de pães, esqueci de falar dos pães aí, quando a gente pega ali, né, vai preparar ali o pão, a gente coloca o fermento biológico. Normalmente a gente também coloca ali um óleo, uma gordura, um açúcar, né, algum tipo de carboidrato ali para nutrir esse bolouro, essa levedura e ali fazer com que depois essa massa cresça. E também é utilizado para alguns antibióticos, como a penicilina também. São importantes explicadores de matérias orgânicas que desenvolvem um ambiente, umas substâncias inorgânicas, como, por exemplo, sais minerais, né? Os vegetais que poderiam ali reutilizar. Podem também causar doenças, como câncer de fígado, micoses, entre outras coisas que nós vamos falar aí ao longo desses dias. Já o reino protista ou protoctista, né, a gente pode lembrar aí das algas e dos protozoários. A gente vai falar bastante dos protozoários. Algumas características que eles são heterotróficos, né, os protozoários, já as algas são autótrofos, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento. Também são eucariontes, possuem um núcleo organizado. As algas pardas, um exemplo aí, né? Se extrai o alginato, que é uma substância utilizada para a fabricação de sorvetes, de cosméticos e também de moldes para a odontologia. Quando você vai lá no dentista para colocar um aparelho, por exemplo, aquela massa que ele prepara e coloca no molde, depois puxa para ficar o molde exato da cárie dentária, é feita com algumas substâncias extraídas das algas. Os protozoários também podem causar algumas doenças, como a doença de Chagas lá do nosso não amigo barbeiro, né? Trypanosoma cruzi, que é um agente também causador da doença de Chagas, né? A leishmaniose, que a gente vai falar também bastante sobre ela. Já o reino Monera, nós vamos pensar nas bactérias e nas cianofícias, no caso, nas algas azuis. Né? Algumas características importantes é que elas são autótrofas ou heterotróficas, né? As algas são autótrofas, produzem seu próprio alimento. Já as bactérias, a maioria não, né? São procariontes, não possuem núcleo organizado, então é aquela célula toda bagunçada onde o seu material genético fica ali
distribuído, solto, juntamente com as outras organelas que esse organismo, que esse ser vivo tem ali, que vai se diferenciar, né? Algumas das importâncias das bactérias. Elas são importantes decompositoras de matéria orgânica, junto com os fungos. Também, pessoal, elas são utilizadas na produção de antibióticos, como a neomicina, por exemplo, na produção de queijo. Quem gosta aí muito de queijo, é mineira, como eu, e minha família, não vive sem o queijo, então a gente sabe que na preparação, por exemplo, ali quando aquele queijo é prensado, ele fica ali de dias, de semanas, de meses e até anos, né, para que chegue no ponto de cura ideal. E aí todo esse trabalho de fermentação quem faz são as bactérias. Pode provocar também doenças como a meningite, a tuberculose. E algumas colocações sobre o reino plant, né? Representado pelas plantas, pelas samambaias, pelos musgos também, pelos pinheiros. São autotróficos, né? Ou autótrofos, que produzem material orgânico a partir, por exemplo, né? Das plantas é a clorofila, né? Então, vem a energia solar e ali a clorofila absorve e também ali tem uma troca, né, de gases. São eucariontes também, possuem seu núcleo organizado. Os protozoários, aqui nós falamos um pouquinho do reino plant e um pouquinho aqui que a gente vai aprofundar ao longo desses dias sobre os protozoários, né? São eucariotos ou eucariontes e constituídos por uma só célula, né? São unicelulares. O sub-reino protozoa é constituído por cerca de 60 mil espécies até então conhecidas. E aproximadamente 25 mil são de vida livre. 10 mil espécies são parasitos de animais, né, sendo que apenas 30 dessas espécies acometem o homem, né? Muitas vezes a gente pensa que os protozoários só fazem mal, assim como as bactérias, né? E dependendo da sua atividade fisiológica, algumas espécies possuem algumas fases bem definidas, e aí vai começar um pouquinho mais aí de nomenclatura, né? Por exemplo, os trofozoítos é uma forma ativa do protozoário, no qual ele se alimenta e ele se reproduz. Já quando a gente cita a forma de cisto, é uma forma ainda de resistência, é uma forma ainda que está inativa, é como se esse protozoário ainda estivesse ali naquela parede resistente, que vai proteger ele, até quando ele ainda chega no meio impróprio. Então, quando ele estiver numa fase de latência e chegar no meio próprio, para que ele possa ali se desenvolver, então poder se alimentar e se reproduzir. A gente vai trazer ao longo aí das aulas alguns exemplos, vocês vão entender melhor cada fase, né, da atividade fisiológica dos protozoários. E a fase gameta, que é a forma sexuada, né, que aparece em algumas espécies de protozoários também, né? O gameta masculino é o microgameta e o feminino é o macrogameta. Então, dentro das formas, as que são sexuadas, nós vamos citar os gametas. A gente vai falar um pouquinho também sobre as formas de reprodução assexuada e também por brotamento. A locomoção dos protozoários, que é feita, né, com auxílio de uma ou de mais de uma organelas, né? Então, por exemplo, eles podem ser de forma pseudópodes, de forma de flagelos para se movimentar e de forma de cílios também, vai depender do tipo de protozoário. Pessoal, eu estou vendo aqui o nosso horário, e aí nós vamos fazer 10 minutinhos de intervalo, e aí a gente volta. Tudo bem? Tudo certo, prof. Tudo bem, então eu vou parar aqui nossa aula um pouquinho, vou aguardar vocês. E aí são 8h13, eu vi que eu passei 3 minutinhos. Então, às 8h23 a gente retorna, tá bom, pessoal? Alguma Prof, dúvida? manda o link no grupo de novo, por favor, quando for Vou voltar a mandar aula. sim, vou enviar sim, mas eu não vou sair dessa reunião, não. A gente vai permanecer na mesma reunião, vai ser o mesmo link. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço e peço desculpas pelo transtorno no começo da aula. Não, tranquilo, acontece. Então, vamos retomar a nossa aula.
Bom, pessoal, e aí falando ainda nos protozoários, nós paramos aqui falando um pouquinho sobre como eles se locomovem. Como eles se locomovem, por exemplo, né? Se faz uma soma cruzi, a famosa, por flagelos, né? Alguns por cílios, ao redor dessas células tem uma gama de cílios e aí eles vão conseguindo se movimentar, se locomover. Quando a gente fala na nutrição dos protozoários, existem mais algumas nomenclaturas aí, terminologias para a gente ir aprender ao longo desses dias. Por exemplo, os protozoários que se alimentam ou se nutrem de forma holozoica, significa que eles se nutrem de matéria orgânica já elaborada. Então, isso envolve a captura dessa matéria orgânica, né, essa ingestão, essa quebra, né, em enzimas, a assimilação do que é, e a eliminação por das porções que eles não digeriram. Isso acontece por fagocitose ou pode acontecer também por pinocitose. Vocês devem ter ouvido muito falar nisso lá na disciplina de imunologia. Além da forma holozoica de nutrição, eles podem também se nutrir ou se alimentar da forma saprozoica, né, que utilizam a matéria orgânica, normalmente em decomposição, né, e a inorgânica, no caso, dissolvida em líquidos. Então, eles são seres que a gente chama de osmotróficos, né, osmo, né, de absorvem substâncias digeridas da célula ou dos tecidos do próprio hospedeiro, né? Por forma de osmose aí. Um exemplo é a tripanossoma. E também de forma aeróbica, né? Que vivem em meio ao oxigênio e também, na verdade, aqui não é nutrição, aqui é respiração. Só terminando a parte de nutrição aqui, pessoal, além da forma holozoica e saprozoica, também tem o que a gente chama de mixotrófico. Deixa eu colocar aqui no nosso chat. A forma mixotrófica, que é quando esse protozoário ele consegue se alimentar em mais de uma maneira, né? Mais de um dos métodos aqui citados. Com relação à forma de respiração deles, né? Podem ser de forma aeróbica, aquele protozoário que vive em meio rico em oxigênio, ou de forma anaeróbica, que eles vivem em meios onde não há muito oxigênio e conseguem fazer essa nutrição, essa respiração, essa troca, sem precisar do oxigênio. Com relação à reprodução, pode ser assexuada ou sexuada, ou também por brotamento, que é o caso dos quinidários, né? Nós vamos chegar lá. De forma sexuada, essa divisão ela é binária ou por cisparidade, né? Pode ser também por brotamento ou genulação, né? A forma endogeogeniana, né? Que no caso a formação de duas ou mais células ali através do brotamento interno. Primeiro há brotamento interno e depois elas se dividem. E a forma de esquizogonia, que é a divisão celular seguida pela divisão primeiro do citoplasma desse indivíduo isolado. Então rompe a membrana, primeiro duplica o citoplasma, depois rompe a membrana dessa célula, era uma, produziu o citoplasma, dividiu e rompeu ali em duas, né, da célula mãe. E aí elas se continuam a desenvolver as demais organelas ali dentro dessa reprodução, né? Parece muito com a parte de divisão celular, mas seria uma reprodução mesmo, tá, gente? Ela é mais eficiente que a divisão binária, né, produzindo assim mais células filhas, né, idênticas à mãe também. Olha aí um exemplo de divisão binária simples, né? O núcleo ele se divide igualmente, dando origem a duas células idênticas
a mãe, né? Como exemplo, as tripanossomas e as leishmanias, né? Que desenvolvem, no caso, a leishmaniose. Então, uma célula igual, uma célula idêntica, uma célula mãe que se divide em duas células idênticas à célula mãe. Outro exemplo aqui, por brotamento, né? Como eu citei, os quinidários, por exemplo, as águas vivas são exemplos de quinidários, fungos também, vegetais também, se dividem por brotamento. Dentro da célula-mãe, no caso da endogeogenia, né? Dentro da célula-mãe ocorre a formação de duas células filhas. Então, primeiro multiplica, reproduz esse núcleo, esse citoplasma, e só depois rompe, né? Por exemplo, vamos seguir aqui. Temos uma célula mãe. Né? Começa ali a divisão, a multiplicação de todo o material genético, né? E do citoplasma internamente. Quando todo esse material aqui é formado, né, a célula-mãe continua aqui, né? E aí aqui dentro criou-se tanto o citoplasma quanto o núcleo e o material genético de outras duas. Após essa formação, então, a membrana nuclear, a membrana citoplasmática, desculpa, se rompe, e então uma célula mãe origina aqui duas células idênticas à célula inicial. Ficou confuso ou ficou claro, pessoal? Tem alguém aí? Professora, eu só estou com um pouco de dificuldade no áudio, tá bem baixinho. Não sei se com relação aos outros colegas, mas eu estou ouvindo bem baixinho. Eu vou tentar falar um pouquinho mais próximo aqui do microfone, então. Qualquer coisa, vocês me falem, por gentileza, tá, pessoal? Uhum. Agora melhorou, professor. Melhorou, pessoal? Então, vocês falem comigo aí. Senão, eu tô achando que tá todo mundo me ouvindo e conseguindo ver a apresentação e ninguém... E aí, eu tô aqui seguindo. Melhorou? Mais alguma pontuação, pessoal? Posso continuar? Pode, Tranquilo? Então, retomando aqui sobre a reprodução de forma endogeogênica, né? Uma célula-mãe, primeiramente, única aqui, começa o processo de reprodução de todo o núcleo, né? De todo o material genético e de todo o citoplasma, idêntica a ela, célula-mãe. Então, assim, ela começa aqui a formação de duas filhas, duas células filhas, no caso, né? Quando todo esse material é formado, essa membrana do citoplasma, então, se divide da célula-mãe. Então, é diferente da divisão celular, onde uma se torna duas. No caso aqui, não. Aqui a gente tem uma célula-mãe, que vai originar duas células filhas idênticas a ela. Na esquizogonia, o núcleo ele se divide sucessivamente e aí então ocorre a formação de milhões de merozoítos, tá? Pessoal, eu fiz um glossário aqui, uma espécie de dicionário desses principais termos e vou disponibilizar lá na plataforma para vocês, tá? Mais um material para vocês lerem aí no fim de semana. Já na reprodução sexuada, ela pode acontecer por conjugação, onde por união ali temporária de dois indivíduos ou por troca mútua desses materiais nucleares, tá? Ou por fecundação, onde há a união dos gametas, né? Lembra lá que a gente falou do microgameta, que é o gameta masculino, e o macrogameta, que é o gameta feminino, formando então o ovo ou zigoto, o qual pode dividir-se e então fornecer um certo número, no caso de esporozoítos. Esses termos são as fases dos protozoários, tá? Pessoal, a gente vai falar minuciosamente de cada um deles. E aí, então, ocorre a troca de material genético, né? Lá dos gametócitos, lá do gameta masculino, do gameta feminino, para poder, nesse processo de fecundação, gerar o ovo ou o zigoto.
Tá confuso? Tá claro? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Por Então, enquanto está compreensível. tá bem. Até Mas, Parece que essa eu matéria do tô... ensino médio. pois é, a gente vai falar mesmo um pouquinho esses primeiros dois dias sobre nomenclaturas, né? Não tem jeito de a gente não trazer esse tanto de termos aqui para vocês. E aí, depois a gente lembrar um pouquinho como que divide os reinos e um pouquinho sobre os tipos de nutrição, de respiração, de locomoção, a gente vai entrar propriamente dito na parasitologia, né? Eu trouxe algumas definições para vocês, né? De acordo com o Louis Hay, parasitologia ele é o estudo dos organismos que vivem em íntimo e estreita dependência de outros seres e que, quando tenham o homem como hospedeiro, podem causar doenças, né? Já David Neves, ele traz que parasitologia é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, onde existe aí a unilateralidade de benefícios, ou seja, o hospedeiro, ele é expoliado, ou seja, ele se aproveita, né, ali do parasita que fornece para ele alimento e abrigo, né? Então, unilateral, porque no caso só um do lado é beneficiado, né? De acordo com David Neves. Já Rui Moraes, ele traz uma definição um pouco mais ampla, né? Parasitologia é a ciência que tem por fim o estudo da morfologia e da biologia dos parasitos como fundamento para o conhecimento da patologia, no caso do estudo dessa doença, né? Do diagnóstico, da terapêutica, da epidemiologia e da profilaxia das doenças parasitárias. E por que é tão importante a gente estudar, né, a parasitologia, né, o estudo dos parasitos? Né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 980 milhões de pessoas estão parasitadas pelo Ascaris lumbricoides, né? As lombrigas faladas, né? 200 milhões, né? Pelo Esquistossoma mansoni e 116 milhões pelo Trypanosoma cruzi. A gente vai estudar cada uma delas aí, pessoal. E no Brasil, né, algumas parasitoses intestinais são extremamente comuns, né? Cerca de 55,3% de crianças parasitadas e 51% de crianças poliparasitadas, com mais de um tipo de parasitos, né? Seja os neomintos, sejam as lumbricoides, enfim. Nós sabemos também que as doenças parasitárias elas podem levar à morte súbita ou até mesmo ou à incapacidade para o trabalho, como a doença de Chagas, né? E também a parasitose está muito ligada também à má nutrição, né? As questões de higiene sanitária também. Isso vai provocar deficiência no aprendizado dessa criança, deficiência no desenvolvimento físico dessa criança e também a incapacidade para o trabalho, como nós citamos aqui. Continuamos aí com as nomenclaturas, né? O que é o parasitismo? Essa relação entre o parasita e o hospedeiro, né? Essa relação entre os indivíduos de espécies diferentes, a interação entre essas duas espécies, né? No qual uma é o parasita, que no caso vai se beneficiar da outra, que é o hospedeiro, causando aí danos maiores, né? Ou de menos importância, mas também pode levar até a morte. E nós sabemos que muitas enfermidades são causadas por parasitas. O que é o parasita, né? Bom, o parasita, ele se aproveita do corpo do outro para retirar alimento, para se nutrir, causando ali danos, né, podendo levar até a morte. Ou também, em alguns casos, em algumas patologias, parasitoses, que a gente vai citar aqui, alguns parasitas utilizam de um hospedeiro num tempo ali intermediário e depois muda
de hospedeiro também, tá? Nessa relação aí de parasitismo, que se estabelece entre organismos de espécies diferentes, nós podemos citar que essas relações elas podem ser tanto uma relação interespecífica, né, no caso do indivíduo envolvido instalar-se no corpo do outro para retirar alimento. No caso, o organismo que retira o alimento é o parasita, e o que está sendo parasitado é o hospedeiro. Então, gravem bem, pessoal, essa diferença, tá? O parasito é um ser vivo que vive ali associado a outro ser vivo, dependendo deste para ser o seu abrigo, né? A sua nutrição, a sua alimentação e também a sua reprodução. Ele reproduz ali, considerando ali o organismo agressor. Já o hospedeiro é aquele organismo que foi agredido, que está sendo, né, usado, aquele que está sendo, né, em benefício do outro ser vivo. Ali há um contato íntimo e duradouro e também uma dependência metabólica, até porque o parasito ele se alimenta através do hospedeiro, né? E aqui há alguns tipos de relações, né, entre esses seres vivos, entre o parasito e o hospedeiro. Essas relações, elas podem ser intraespecíficas, ou seja, seres da mesma espécie, interespecíficas, seres de espécies diferentes, por exemplo, né, a Ascaris lumbricoides que está no hospedeiro, que é o homem. Então, ela é o parasita, o homem é o hospedeiro, onde ela se alimenta e ali se reproduz, né? Essas relações também elas podem ser harmônicas ou positivas, quando há ali um benefício mútuo, ou seja, onde há ausência de prejuízo, né, entre os seres vivos, ou pode ser uma relação também desarmônica ou negativa, quando há prejuízo para algum dos participantes, como esse exemplo que eu trouxe, né, onde o hospedeiro, que é o homem, ele está sendo, né, está em serviço daquele parasito. Os tipos de parasitas, lá vamos nós com mais nomenclaturas. Eles podem ser ectoparasitas, ou seja, tem uma dependência metabólica parcial do seu hospedeiro, ou pode ser endoparasita, que ele depende totalmente ali do metabolismo do seu hospedeiro. O ectoparasita também, ele vive externamente no corpo do hospedeiro. Então, vamos lá. Pulgas, piolhos, carrapatos, por exemplo, né? Ele vai lá no hospedeiro, suga, né? No caso do piolho, suga da corrente sanguínea, né? Do carrapato também. E aí, depois que ele ali se reproduz, ele faz a nutrição, ali ele se desenvolve e aí passa a buscar outros hospedeiros. Então, ele não entra, ele não está dentro daquele ser vivo, ele não está dentro do hospedeiro, ele está externo, ele fica por fora, ele vem, nutre, usa, né? Ele se reproduz e depois ele tanto pode se manter externamente, como ele pode mudar também de hospedeiro. Ou ele pode ser endoparasita, ou seja, ele vive endo significa dentro, né? Ecto fora, endo dentro. Então, endoparasita, ele vive internamente no corpo desse hospedeiro. Exemplos de bactérias, de vírus, de eumintos, de protozoários. E aí, dentro dos endoparasitas, dos parasitas que vivem internamente no hospedeiro, a gente pode citar os hemoparasitas, que vivem na corrente sanguínea, lembra lá, hemo, sangue, né? Por exemplo, os plasmódios, que é o exemplo da malária, tá? Que ela vive na corrente sanguínea, a gente sabe que ela vai se fixar mais no fígado do homem, né? Mas aí a gente vai falar isso melhor ao longo das aulas, mas a atuação é na corrente sanguínea, é ali que ela se nutre, é ali que ela se reproduz. E outra nomenclatura dentro dos endoparasitas são os enteroparasitas, que vivem no intestino, como as lombrigas, as Ascaris lumbricoides. Essas relações também, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, mais alguns termos aí para a gente aprender.
Nas relações harmônicas, elas podem ser de comensalismo, onde uma obtém vantagens sem prejudicar a outra. No caso, a que está hóspede ali, no caso, o parasita, ela não prejudica o organismo, o ser vivo, em qual ela está hospedada, né? Já no mutualismo, as ambas são beneficiadas, então os benefícios são mútuos, é uma relação harmônica. E também por simbiose, onde há trocas de vantagens, há troca de favores ali. São as relações harmônicas. Já nas relações desarmônicas, nós temos por competição, onde elas lutam pelo mesmo alimento ou pelo abrigo ali naquele hospedeiro. As relações de canibalismo, onde um animal se alimenta do outro da mesma espécie. As relações de predatismo, onde um animal se alimenta de outra espécie. E parasitismo, onde unilateralmente há benefícios, né? O hospedeiro, ele é expoliado pelo parasita, né? Ele é, de fato, está em serviço do parasito. Ainda dentro dos tipos de parasitos, outra divisão, outra classificação didática entre eles, que eles podem ser externoxenos ou eurixenos. Os externoxenos são os que parasitam apenas em uma ou poucas espécies muito próximas a eles. Já os eurixenos, eles parasitam uma ampla variedade de hospedeiros, né? Pode ter um parasito facultativo, onde ele vive parasitando ou não um hospedeiro, por exemplo, né? As moscas da espécie Sarcophagidae, né? Elas se desenvolvem tanto nas feridas necrosadas, quanto também em matérias orgânicas em decomposição. Então, por exemplo, a mosca vai lá e se desenvolve, um exemplo muito comum, né? Vou dar um exemplo aqui do cachorro que está com uma ferida ali. A mosca vem e senta. Ali ela solta os seus ovos, aqueles ovos ali vão utilizar daquele meio para se nutrir e ali vão desenvolver as larvas, né? E ali vai começar todo um processo. Ou essas moscas, elas podem ir lá e se desenvolver, por exemplo, em fezes, em alimentos que estão em decomposição, enfim. Já os parasitos obrigatórios, eles não conseguem viver fora do hospedeiro. Ou seja, o vírus, para ele se nutrir, para ele se manter vivo, ele precisa estar dentro do hospedeiro constantemente. Ele não consegue ficar fora do corpo, do organismo do hospedeiro, senão ele morre. Os parasitos acidentais são aqueles que acidentalmente vivem em um hospedeiro que não é o seu de costume, né? O Dipilidum caninum, por exemplo, encontrado em cães que podem parasitar numa criança, em pessoas, né? E outro exemplo são os monoxenos, né, que eles necessitam de apenas um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Então, vamos lembrar lá, mono, um. Então, um hospedeiro só para fazer todo o seu ciclo biológico. Aí que ele traz o exemplo da lombriga novamente, da Ascaris lumbricoides, né? Que todas as suas fases, ela continua ali dentro do homem, né? Propriamente dito no intestino. Já os heteroxenos, eles necessitam de mais de um hospedeiro para completar todo o seu ciclo de vida, tá? Então, eles precisam na fase larval, lá de larvas ainda ali dos vermes. Já no hospedeiro definitivo, na fase adulta, eles vão precisar, né, tanto dos vermes e na fusão dos gametas, né, na sua reprodução, para se reproduzirem, eles já vão precisar de um outro hospedeiro, que seriam os protozoários, tá, pessoal? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, por exemplo, lá das tênias, né, da teníase, né, que pode ser a famosa solitária. Quem já ouviu falar em solitária aí, pessoal? Tem alguém aí ou vocês estão dormindo? Oi, oi! Eu tô por aqui, tô prestando atenção. Por aqui, professora. Então tá bom, conversem comigo. Então, gente, alguém já ouviu falar assim? Esse menino tá com ovo de solitária na cabeça, por exemplo. Alguém já ouviu isso?
Eu já. Esse menino está com muita lombriga, está com tanta lombriga que subiu para a cabeça, né? Um exemplo aqui é da ingestão de uma carne mal preparada, de carne crua ou mal cozida, né? A gente sabe da importância do cozimento correto dos alimentos, né? Então, como que... Oi? Não, sim, eu falei, né? A corticercose, né? Cisticercose, no caso, né? Cisticercose, isso. Cisticercose é quando há infecção, né? Uhum, Pela ingestão, né, dos alimentos mal cozidos, né? Então, nesse caso aqui, pode ser dois tipos de tênis, pode ser a solitária, né, que é a T. solium, ou a T. saginata, que elas são muito comuns. O que vai diferenciar são as semanas de infecção, mas, assim, a grosso modo, o ciclo de vida dentro do hospedeiro é o mesmo, né? A carne de porco também, a carne suína, é muito comum a gente ouvir, né? O ovo de solitária que ficou ali, desse alimento que foi mal preparado, tá? Então, esse ciclo... Professora, Oi! o povo tem a questão de falar que a carne de porco ela é uma carne muito cheia de, não sei se é bactérias. É verdade essa questão? A Que é gente uma tá... carne muito forte. Não é que é uma carne muito forte, mas a carne vermelha, ela precisa de um cuidado, né? Principalmente a carne de porco, porque ela pode ter o que a gente chama aqui de cistes secos, que são essas larvas que se ela não for bem preparada e ele chegar a altas temperaturas no seu cozimento, para matar, vamos dizer assim, a grosso modo, né? Para exterminar essas possíveis larvas e cistes secos e bactérias que pode ter na carne bovina também, tá? É comum que tenha. Se a gente não preparar bem esses alimentos, essas larvas, esses cistes secos, a gente vai ingerir eles ali e eles vão se desenvolver dentro ali do ser vivo, do ser humano, do homem, causando infecção, tá? Então, isso é sério. Mas não só a carne de porco, a carne bovina também. Porque a gente ouve muito falar da carne de porco, né? Então, pessoal, essa infecção intestinal, né, é causada, no caso, pelas tênias aqui, adultas, podendo ser a sólium, a saginata, como eu já comentei, né, ela vem aí dessa má preparação, ou seja, dessa carne contaminada, porque a gente não sabe quando a gente compra lá no açougue, como que aquela carne chegou ali, né? Como que aquele boi foi preparado, né? Se houve refrigeração. E além disso, ainda que tudo isso tenha sido feito, que esse gado seja vacinado, quando a gente leva essa carne para o fogo, ela precisa ser bastante ali cozida para chegar às temperaturas ideais para que haja a morte, né, dessas possíveis bactérias, né, aqui no caso, propriamente dito, essas larvas, né, os cistos secos. Então, no caso, o homem ali pode ingerir essa carne contaminada ou mal cozida, contendo esses cistos secos. Após essa ingestão, esses cistos, eles vão se ligar ali ao intestino delgado, ali vão ficar, pelo que aqui o material traz aqui na imagem, pelos escólex, né, se aderindo ali ao intestino do homem, e ali ele pode ficar até cerca de 2 meses para chegar na fase adulta, se nutrindo, se desenvolvendo ali, né? Aí já essas tênias adultas, elas produzem o que nós chamamos de proglotes, né? Que vão se tornar prenhas, e ali elas vão se desenvolver, né? Vão se reproduzir e migrar em todo o intestino até a região anal do homem. E essas proglotes soltas, ou esses ovos aí, eles são passados para o hospedeiro definitivo aí, né? Aí já se encontra, já está no hospedeiro definitivo, que é o homem, e aí se tornando infectados para ingestão, e aí ela vai se desenvolver, causando toda essa infecção. Também pode acontecer, pessoal, que a gente chama de autoinfecção, tá? No ser humano, dessas proglotes, quando ela passa do intestino de forma retrógrada, né? Voltando então ali
para o estômago do homem, tá? Depois que os ovos eles são ingeridos, né, contaminados aí, eles eclodem no intestino da pessoa, liberando essa outra fase, aqui a fase 3 aqui em cima, que a gente chama de oncosfera, né? Onde ela penetra aí na parede intestinal, atingindo até a musculatura do hospedeiro. E aí vai desenvolver esses cistos secos, por exemplo, nos músculos, e aí vão se espalhando, né? E essas oncosferas, através da parede sanguínea, da rede sanguínea, podem ir não só para os músculos, mas podem chegar até ao cérebro. Lembra que eu comentei aí da possível situação de esse menino tá com o ovo de solitária na cabeça? Lembra que eu falei, gente? E aí essa é uma forma muito grave, tá, pessoal, da cisticercose, dessa infecção por carne contaminada aí, contendo larvas, contendo, né, os cistos secos. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, E professora, só uma pergunta. só para finalizar, essa parte aí, se esses ovos conseguirem migrar até o cérebro, a gente já vai chamar, já denomina aí de neurocisticercose, que é bem grave esse tratamento, essa patologia. Sua pergunta, por favor. Sim, eu ia realmente perguntar com relação quando chega ao cérebro, a questão de eliminação delas é cirúrgica, não é isso? Pode ser cirúrgica, né? Porque nesse exemplo aqui das tênias, das solitárias, né, é um tipo de aumento, né? Um tipo de. E aí, existem alguns tratamentos através de corticoides, de medicações, mas a gente sabe também que para evitar, isso é mais assim, para evitar convulsões, para evitar algumas complicações dessa, da própria sintomatologia, tá? E aí, em muitos casos, também são cirúrgicos. Vale a gente lembrar também que o caso da presença de ovos das solitárias, da Taenius solids, por exemplo, no cérebro, vai aumentar ali uma pressão intracraniana, e isso é muito grave. E aí, se isso chegar a acontecer, essa cirurgia, esse procedimento cirúrgico, ela precisa ser até mais rápida, tá? É um tratamento difícil, tem algumas diretrizes, tá, pessoal? Eu posso encaminhar para vocês, se vocês tiverem mais interesse da gente aprofundar. Embora quando a gente for falar de eumintos, a gente vai falar bastante da teníase, né? Das tênias aqui, porque elas são muito comuns. E no caso da infecção apenas intestinal, da cisticercose, trata-se com uma gama aí tem todo o protocolo do Ministério da Saúde de medicações, principalmente o praziquantel, tá? Um tipo de coquetel que é usado para esse tipo de tratamento. E além os anticonvulsivantes, os corticoides, os albendazóis aí da vida, e também pode ser cirúrgico, dependendo do caso, tá bom? Consegui responder sua dúvida ou não? Sim, professora, Tranquilo, consegui. pessoal? E a gente também vai falar mais, assim, detalhadamente de cada fase, tá bom? Já estou chegando no meu tempo aqui com vocês. Passa muito rápido essa aula, gente. Só vou falar rapidamente dos tipos de penetração e a gente finaliza por hoje. Né? Ela pode ser dependendo de alguns vetores, como o caso dos artrópodes, que transmitem um agente de hospedeiro vertebrado para outro, tá? Por exemplo, aí, né? Um mosquito que precisa para poder transmitir para o homem, né? Então, ele funciona como um vetor aqui. Pode ser também oral, através da boca, no caso da Ascaris lumbricoides. Pode ser através da pele também, tá bom? E aí a gente vai entrar na parte da doença parasitária. Nós vamos parar por aqui hoje, e aí amanhã nós damos continuidade aí em mais outra gama
de nomenclaturas. Alguma dúvida por enquanto, gente? Para mim, tranquilo, professora. Tranquilo até aqui? Todo esse material eu vou deixar para vocês lá no lá na nossa plataforma. Então, boa noite a todos. Noite. Professora, Boa vai ter noite. uma atividade Boa para noite, professor. responder lá no portal ou só mesmo o fórum hoje? Hoje só o fórum. Tá. Tá certo? Obrigada, pessoal. Boa noite e até amanhã. Bons Boa estudos. noite. Obrigada. Até Tchau. Boa amanhã. noite.